boa tarde a todos. Ótimo estar aqui com vocês no nosso segundo momento do Summit Digital ABCIP. Para quem teve a oportunidade de estar conosco na semana passada a gente focou muito nos volumes, né, e na relevância, né, que o financiamento imobiliário, que o crédito imobiliário tem no Brasil, como que o nosso setor está reagindo e pode ser realmente um indutor dessa retomada em ver que todos nós desejamos tanto, né? O dia de hoje a gente procurou organizar de uma forma que a gente debata sobre as transformações pelas quais o nosso mercado está passando, né? Seja através das transformações aí capitaneadas pelo Banco Central, seja pela mudança na forma de pensar e de decidir do consumidor final, na forma de comprar, na forma de avaliar o crédito, de escolher a instituição financeira onde vai ter o seu relacionamento aí no financiamento imobiliário. Vamos falar também de outras evoluções e transformações que a ABCIP, todos os players e parceiros aqui do mercado têm trabalhado no sentido de dar mais segurança para o nosso negócio, maior apetite para os players, né, para as instituições atuarem e também, por que não, maior segurança para o consumidor final, também para escolher aí a melhor forma de adquirir aí o seu imóvel e que isso seja um processo fluido, né, agradável e evolutivo, como a gente está vendo aí nesse momento, né? Porque no nosso caso, a pandemia também nos ajudou a acelerar alguns processos de digitalização e de transformação que já vínhamos tocando. Então, dada a necessidade, nós tivemos envolvimento aí muito grande de todos os parceiros e vai ser muito salutar, muito gostoso conversar sobre isso hoje. E para começar aí o nosso bate-papo aí das próximas 2 horas, gostaria de convidar, agradecer a presença não só do Otávio, mas de todos os nossos debatedores e palestrantes de hoje aí para essas 2 horas, mas eu gostaria de convidar para iniciar o nosso summit de hoje o Otávio Damasio, diretor de regulação do Banco Central. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da ABCIP para participar desse evento. Mais do que agradecer, parabenizar também pela realização desse webinar, uma nova forma de interação que cresceu bastante nos últimos meses e, com certeza, vai ser uma forma de interação que vai permanecer no nosso dia a dia, assim que a gente superar todos esses desafios que a gente está sofrendo em 2020 com a pandemia e com o isolamento social. Parabenizar também os demais colegas aqui do painel, o Basílio, o Felipe. É um prazer estar com vocês aqui conversando e debatendo, e toda a plateia que está acompanhando esse evento. Bem, eu acho que, inicialmente, a gente não difícil iniciar um evento hoje sem falar o quão desafiador foi o ano ou está sendo o ano de 2020 para a economia, para a sociedade, para as famílias, para as pessoas, né? Tudo indicava que esse ia ser um ano de crescimento, de uma retomada do crescimento, de um aprofundamento das reformas que já estavam em curso, já tinham sido feitas várias iniciativas em 2019 e o ano 2020 era bastante promissor, mas no início do ano a gente se viu com esse desafio sanitário e isso requereu um comprometimento, uma mudança de planejamento de praticamente todos os segmentos econômicos, né? E acho que, como a Cristiane falou, um dos aspectos que chamou mais atenção de todos nós é o quão rápido a gente conseguiu fazer transformações digitais, mesmo com os desafios de isolamento que a gente sofreu no início. É muito curioso isso, porque
o Banco Central tem contato com todo o sistema financeiro e com vários outros interlocutores nos demais segmentos econômicos, e a gente acompanha vários dos projetos de transformação digital que estão em curso, né? E vários desses projetos eram projetos para 1, 2, 3, 4 anos e que, com o advento do isolamento social, foram realizados em dias, semanas, em alguns casos, num só dia, você botou um projeto de pé que você estava planejando realizar ele num intervalo de 1 ou 2 anos. Então, foi surpreendente, as áreas de tecnologia estão de parabéns, responderam à altura e quebraram também alguns mitos, né? Então, alguns mitos quanto à capacidade de entrega de tecnologia, a capacidade de adaptação da tecnologia e também a capacidade da própria população se adaptar a essas inovações. A gente tem inúmeros exemplos, acho que cada um de nós tem exemplos de amigos, de conhecidos no trabalho e também de familiares, né? De como pessoas que antes tinham uma certa aversão a usar o app, o mobile, para fazer suas transações, a ter videoconferências, como a gente tem realizado hoje em dia isso faz parte de todas as famílias e eu não preciso ir muito longe, nossos pais, nossos avós, que muitos deles não tinham esse hábito e hoje em dia são fãs dessas tecnologias. Então, o ano desafiador trouxe também essa, vamos dizer, essa novidade, né? O quão potente é esse movimento de transformação, o quão rápido que a gente pode fazer essa transformação e também e como as pessoas se adaptam a ela e depois que se adaptam não largam esses benefícios que a inovação, que a tecnologia traz para todo mundo, né? No início do ano, com o advento da pandemia, o Banco Central teve que tomar inúmeras providências. A nossa primeira preocupação, assim como os demais bancos centrais ao redor do mundo, foi garantir a tranquilidade, a liquidez do sistema financeiro e também o crédito fluindo, porque era importante fazer o crédito fluir para as empresas, porque muitas empresas iriam precisar dessas linhas de crédito nesse momento difícil, até para sobreviver e muitas vezes até para investir nesse processo de transformação. Então, as nossas primeiras ações no início do ano foram ações de colocar funcionalidades, colocar linhas, fazer adaptações às regras que a gente tinha para a sociedade como um todo ver o sistema financeiro como um alinhado ao combate às dificuldades que a gente teve. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido, tanto o Banco Central quanto o sistema financeiro, né? Mais poderia ser feito? Talvez, mas eu acho que dentro do contexto e dentro dos desafios que a gente tinha, muito foi entregue nesse curto espaço de tempo, ok? E, vindo um pouco para o lado da construção civil, surpreendente. No início do ano, quando começou todo esse isolamento, tinha um certo temor que poderia acontecer com o setor da construção civil. Era um setor que vinha num processo de uma recuperação gradual, então era um ano promissor também para a construção civil, mas logo a gente percebeu que o receio virou uma vaida de uma oportunidade, e o mercado respondeu, talvez não toda a sua totalidade, mas em grande parte do setor da construção civil conseguiu responder de forma muito satisfatória. E hoje, como a própria Cristiane diz, eu acho que é um dos setores que é um drive do crescimento econômico agora no segundo semestre de 2020 e principalmente no ano de 2021, ok? Então, é isso que o panorama geral, antes de a gente entrar para os outros temas. Aproveitando a questão da construção civil e do financiamento imobiliário, e depois eu vou focar na questão da inovação, mas eu acho que não poderia deixar de passar quais são os nortes que o Banco Central tem
em termos de agenda para o setor do financiamento imobiliário no Brasil. E eu destacaria 4 aqui, não vou entrar em detalhes dele, eu acho que ao longo do Summit vocês vão ter condições de, em outros painéis, discutir algumas agendas específicas, mas o primeiro é um movimento claro no mercado livre, tá? Não é para amanhã, mas esse é um norte que o Banco Central vem seguindo. Nós fizemos mudanças na nossa regulamentação do direcionamento há 2 anos atrás, que foram mudanças que foram muito debatidas com os segmentos do financiamento das instituições financeiras e da construção civil, e eu acho que elas foram muito bem-vindas e entraram num momento muito adequado também. Então, mas o norte é esse, a gente vai conseguir continuar perseguindo isso, e o ambiente macroeconômico favorece muito esse desenvolvimento, né? E aí vem um segundo ponto. O segundo ponto da nossa agenda é fazer o link cada vez mais intenso e mais eficiente entre o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais, né? Porque é do mercado de capitais que vai vir o funding para impulsionar, de fato, o setor da construção civil como um todo e do mercado imobiliário habitacional especificamente. O quarto ponto, que a gente nunca vai abandonar e sempre está trabalhando, é o de segurança jurídica e sempre pensando nas inovações que a gente tem feito no arcabouço legal, mas sempre com muita segurança jurídica. Então, são movimentos que temos feito que geralmente precede muita conversa com todo o segmento, com juristas, com advogados que são altamente especializados nessa seara, e cada passo é muito bem pensado. Por quê? Porque a gente tem um instrumento muito eficaz, que é o da alienação fiduciária, e que a gente precisa cada vez mais conferir robustez de longo prazo para esse instrumento, que isso é fundamental para o desenvolvimento do crédito imobiliário no Brasil. E um quarto ponto, que é de transparência, né, em todas as relações envolvendo especificamente o financiamento imobiliário, e principalmente a transparência com o consumidor, né? Então, essa é uma agenda que é muito forte também na nossa pauta de reformas que a gente tem feito no âmbito do sistema financeiro. Indo para a agenda de inovação, até de brincadeira, Cristiane, mas uma reclamação. É cruel você pedir para a gente falar de inovação e dá tão pouco tempo para a gente falar de inovação, porque se a gente fosse realmente explorar a inovação aqui, eu teria que aproveitar a tarde inteira para conversar sobre essa agenda, que é uma agenda muito ampla e muito interessante. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma atenção muito especial para todo esse processo de inovação que a gente está passando e também está passando no âmbito do financiamento imobiliário. Mas eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e ver como tudo isso, de fato, começou. Não que o sistema financeiro começou a inovar há 5 ou 6 anos atrás. O sistema financeiro brasileiro sempre foi um segmento econômico que teve na liderança do processo de inovação, de tecnologia, de digitalização, né? Por vários motivos, seja pela questão da abrangência geográfica do nosso país, seja pelos desafios macroeconômicos e regulatórios e legais que a gente passou ao longo dos últimos 20, 30 anos. E isso impôs ao sistema financeiro sempre estar na vanguarda da inovação e inovação tecnológica. Mas uma coisa aconteceu envolvendo particularmente o Banco Central, que também sempre empurrou muita tecnologia, mas há uns 4, 5 anos atrás o Banco Central fez uma mudança de postura em relação ao seu olhar sobre a inovação no sistema financeiro, né? O que a gente fez? A gente se abriu para aceitar mais a inovação, aceitar os processos inovadores que estavam vindo, inclusive de fora do sistema financeiro. Então, foi uma postura, uma mudança de postura do Banco Central, que a gente passou a conversar com os até então pouco conhecidos fintechs não reguladas, não supervisionadas, que no passado tinham medo do Banco Central. A gente chamou eles para conversar, para entender o que eles estavam vendo, o que estava acontecendo no resto do mundo.
a gente começou a conversar cada vez mais com os interlocutores que não pertenciam ao sistema financeiro. Então, a indústria da construção civil foi um deles, que a gente intensificou a nossa conversa, um olhar também na questão da inovação, mas isso valeu para todos os outros segmentos econômicos, para entender a demanda tanto das famílias quanto das empresas, sejam elas micro e pequenas empresas, empresas de médio porte ou mesmo as grandes empresas. Então, essa abertura do Banco Central de diálogo, combinado com uma abertura para favorecer, e mais do que favorecer, empurrar ou fomentar a inovação no sistema financeiro, resultou nisso, numa construção de uma agenda muito robusta pró-inovação, pró-eficiência do sistema financeiro, mais eficiência do sistema financeiro. E quando eu falo eficiência, eu falo em várias dimensões. É uma eficiência de ter um sistema financeiro mais inclusivo, ter um sistema financeiro que consiga ofertar melhores produtos e serviços a um custo mais baixo, mais adequado para o cliente e que mais consiga endereçar as reais demandas do cidadão. Tá? E essa o norte amplo da nossa agenda de inovação. E aí vamos agora falar de alguns pontos dessa agenda que eu acho que são extremamente importantes. O primeiro ponto que muitas vezes passa à margem do conhecimento da sociedade é todo o esforço que a gente tem feito na ampliação das infraestruturas de mercado financeiro e do registro das informações, né? Então, você tem um segmento regulado e supervisionado pelo Banco Central do Brasil e autorizado também, que são as infraestruturas de mercado financeiro. Não são muitas, mas elas têm um papel crucial na reunião das informações que circulam no âmbito do sistema financeiro, né? E cada vez mais a gente tem fomentado esse mercado. Por quê? Porque é na informação que os novos modelos de negócio estão se baseando, né? E é na informação que a tecnologia está se baseando também para desenvolver cada vez mais rápido. Então, é uma via de mão dupla, né? Tecnologia demanda informação, informação demanda tecnologia. Isso tudo vem em prol do desenvolvimento tanto das instituições, sejam elas incumbentes, as que estão entrando no sistema financeiro, mas principalmente do cliente, do consumidor, né? Que passa a ter na informação um dos seus principais ativos, no qual ele se informa, naturalmente, mas ele começa a negociar, no bom sentido, aquela informação em prol de melhores produtos e serviços financeiros para si próprio, entendeu? Inclusive crédito, né? Sempre lembrando que tem toda uma agenda de discussão da importância da redução da assimetria de informação para você ter uma expansão do crédito e de um crédito mais barato. Então, todo esse processo de registro que a gente passa a obrigar as instituições financeiras a registrar isso em infraestruturas de mercado, que são entidades neutras, em prol do desenvolvimento da tecnologia, da inovação, mas principalmente do consumidor na outra ponta. Eu poderia aqui falar de inúmeras iniciativas que a gente tem nesse campo. Uma delas é a de registro de recebíveis de cartão de crédito, que está na sua reta final. A gente regulou recentemente também a duplicata eletrônica, que a partir de 2021 vai começar a entrar no mercado brasileiro, vai ser um grande fomentador de crédito para micro e pequena empresa e empresa de médio porte também. Hoje a duplicata tem um certo papel na economia, mas no crédito o papel dela é muito fraco, porque ela não tem a credibilidade suficiente para ser, de fato, um lastro para uma operação de crédito. Muitas das vezes ela é uma informação importante, mas ela não é efetivamente um lastro na maioria da sua relação com o sistema financeiro. E com a duplicata eletrônica, que é um registro também, a gente vai ter isso funcionando plenamente como um lastro para a concessão de crédito. Isso vai ser super importante para vários segmentos econômicos. Na parte
de registro tem uma agenda aqui que eu não vou entrar em detalhes, que é o bloco, que a Cristiane conhece bastante, que o único ponto que eu gostaria de... Dois únicos pontos que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: o bloco ele é uma construção conjunta entre o sistema financeiro, o setor da construção civil e o Banco Central, no qual a gente vai dar cada vez mais transparência e robustez aos recebíveis imobiliários, principalmente os recebíveis pré-chaves, ok? Isso vai transformar o setor da construção civil via o financiamento imobiliário. Eu não tenho a menor dúvida. Seja o financiamento concedido pelas instituições financeiras, seja o crédito concedido via o mercado de capitais. Prestem atenção nisso, porque isso vai revolucionar a forma de construção, de financiamento da construção no Brasil. Tá? E o que mais me deixa feliz nesse processo, que é um processo construído com a colaboração de todos, e principalmente o pessoal da construção civil, que veio com uma agenda hiper pró transparência e de fomento à governança desse processo. Então, depois a gente vai ter condições de, nos outros painéis, desenvolver mais sobre isso. O segundo agenda, aí a gente já entra naqueles projetos de inovação que estão aí em todos os jornais. O primeiro é o PIX, pagamento instantâneo. Ele é praticamente uma realidade. Segunda-feira ele começa a operar no Brasil. É uma revolução na forma de pagamento. Cabe destacar que, assim como vários outros projetos que o Banco Central conduz, o PIX, a gente foi olhar o que estava acontecendo no mundo, e eu tenho certeza absoluta que a gente está implementando daqui no Brasil o melhor modelo pró-competição, pró-inovação possível. Quando a gente olha para outros países, você tem modelos muito bem-sucedidos, mas que criaram duopólios, não era isso que a gente queria, ou criaram uma entidade única que acaba não fomentando o processo de inovação com base numa plataforma. O PIX, a gente assumiu responsabilidades, mas com o intuito de criar uma plataforma no qual o mercado depois vai inovar sobre ela. Tá? A gente hoje consegue ver várias inovações que vão surgir, e várias delas a gente já está fomentando, mas com certeza ao longo dos anos e conforme ele for ganhando tração, várias outras inovações vão surgir, e eu tenho certeza absoluta que o setor da construção civil, junto com o financiamento imobiliário, vão encontrar funcionalidades a serem construídas tendo como base o PIX. O mesmo vale para o Open Banking. O Open Banking, ele é uma transformação da forma de se relacionar com o sistema financeiro, né? A informação do cliente, do consumidor, vai ficar fluida dentro do sistema financeiro em prol dele, em prol de melhores produtos e serviços. Se a gente olhar para qualquer segmento econômico hoje que está passando por um processo de transformação, e diga-se passagem, todos os segmentos hoje estão passando por um processo de transformação digital, a base dessa transformação é a fluidez de informações precisas, padronizadas e rápidas, que trazem conforto, benefício, praticidade e produtos melhores e mais baratos para o cliente. E tem inúmeros exemplos aí que já estão no dia a dia de cada um de nós, e é só a gente reparar. E o Open Bank, ele vem fazer isso. Com o Open Bank, a gente imagina inúmeras outras funcionalidades acontecendo no sistema financeiro. E tem uma frase que é bem interessante, o seguinte: o cliente, o cidadão, eu, o consumidor, eu, vocês, cada um de nós, a gente vai poder criar o nosso próprio banco, entre aspas, né? Por quê? Porque, eventualmente, dentro de um aplicativo, eu vou poder consumir o produto do banco A, o produto do banco B, o produto do banco C, da fintech A, da fintech B, da cooperativa C, enfim, eu posso ter lá uma reunião de diferentes produtos e serviços financeiros, tudo ao meu alcance. Provavelmente o mobile vai ser a interface principal disso,
mas cada um vindo de um canto. E aí eu tenho todas aquelas funcionalidades que muitas vezes hoje eu tenho só numa instituição financeira, eu vou ter ela espalhada na instituição financeira. Naturalmente, você vai poder continuar tendo tudo no banco. Cabe ao banco oferecer os melhores produtos e serviços financeiros para você. Mas, se você quiser caçar no mercado, você vai poder procurar outros fornecedores desses produtos e serviços financeiros. Eu não me lembro quem me disse, mas não fui eu que inventei isso. Alguém me disse, eu não consigo dar o crédito para quem me disse isso. Mas o Open Banking parece um pouco que nem a internet há 30 anos atrás. No início, quando foi criado, você não conseguia identificar muito para que aquilo servia, né? Diferente do Open Banking. Hoje eu consigo identificar inúmeras coisas que o Open Banking vai favorecer. Mas lá atrás, a internet, você não tinha muita aquela visão. Em alguns casos, você achava que era um instrumento de troca de paper entre duas universidades. Passado aí 30, 40 anos de internet, a gente não vive sem internet. Eu não tenho a menor dúvida que daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, como que existiu o sistema financeiro como é hoje, sem o Open Banking há 10 anos atrás, ok? Pode ser que as pessoas não percebam que o Open Banking está funcionando, porque é aquela troca de informação como você tem em vários aplicativos teus, mas ele vai estar plenamente funcionando e favorecendo a qualidade dos produtos e serviços financeiros. E a terceira agenda que eu gostaria de falar, nessa agenda ainda de inovação, é o Sandbox. O Sandbox, eu vou botar uma ótica um pouco diferente aqui. O Sandbox, ele é uma ótima oportunidade para o Banco Central. Para o Banco Central entender para onde os inovadores estão indo. Então, muita gente pensa no Sandbox como um negócio que vai favorecer um ou outra empresa que vai entrar dentro do Sandbox para testar. E vai, não tem a menor dúvida, esse é o objetivo principal pelo lado dos inovadores, né? Sejam eles instituições que já estão funcionando, sejam eles instituições ou pessoas ou projetos que ainda não estão funcionando ou mesmo não estão no período regulatório. Mas o Banco Central encara o Sandbox também como uma grande oportunidade de aprendizado. A gente quer aprender para onde o mercado financeiro, para onde as inovações vão apontar o futuro, entendeu? Para quê? Para a gente se adaptar, para a gente cada vez mais tentar se adequar previamente ao movimento do sistema financeiro. É muita pretensão nossa, e nem é isso necessariamente que a gente quer num contexto geral. Mas, trazendo essas inovações para dentro da casa, a gente vai ter condições de entender, ajudar e, quando necessário, e eu acredito que muitas vezes vai ocorrer, fazer adaptações no nosso marco regulatório e propor adaptações no marco legal, que aí depende do Congresso, para propiciar e fomentar esse movimento. Então, o Sandbox vai ser super importante do lado das empresas, do lado dos inovadores, mas também vai ser super importante para o lado do Banco Central. Dito isso, naturalmente, a gente tem várias outras agendas relacionadas com inovação. Mas esses daqui que eu citei, eles já dão uma base de como é o envolvimento do Banco Central nesse processo de transformação. É um envolvimento pleno, porque a gente tem convicção total que isso é fundamental para o sistema financeiro sempre estar se modernizando e entregando de melhor para a sociedade brasileira em todos os seus aspectos, ok? Dito isso, vamos puxar, então, um pouco a inovação para o âmbito da construção civil e também do financiamento imobiliário. Eu tenho conversa com vários players, várias fintechs, e aí estou falando muitas vezes de fintechs que não são reguladas pelo Banco Central, mas toda vez que eu abro o jornal, vejo uma fintech ou alguma iniciativa de inovação que trabalhe para o fomento do mercado imobiliário ou do financiamento imobiliário, eu geralmente busco conversar com esse pessoal para entender o que eles estão fazendo e como que a gente pode se inserir nesse processo. E
vocês conhecem muito melhor do que eu, têm um conhecimento melhor do que eu, inúmeras iniciativas estão surgindo aí, e iniciativas muito interessantes na parte da própria construção civil para favorecer o aumento da produtividade, da padronização da construção, da organização, da logística, na parte do financiamento imobiliário, na parte de encontrar o consumidor fazer um encontro entre o consumidor e o imóvel que ele quer de uma forma muito mais fácil. Inclusive, isso foi extremamente importante. Eu tive vários relatos, não consigo dimensionar quão importante foi, mas vários relatos de imóveis que foram adquiridos agora no período da pandemia, sem sequer as pessoas terem visitado o imóvel, meramente com a tecnologia da imagem, com a tecnologia desses apps que fazem a vida do cidadão mais fácil, e ele teve condições de adquirir um imóvel. Então, tem essas iniciativas em curso, mas eu vejo uma possibilidade enorme da gente avançar mais ainda. Dentre essas oportunidades, eu acho que o aspecto principal, que não é novidade, mas cada vez está ficando mais importante, é a gente ter o hábito de fazer a coleta e a organização das informações para depois a gente saber como que a gente vai usar aquelas informações, ou mesmo saber como vai usar e começar a coletar e organizar essas informações. Isso é extremamente importante. Eu acho que vejo várias iniciativas na construção civil, nos intermediários, nas instituições financeiras para isso, ok? Inclusive, até mesmo na parte de registro de imóvel, eu já venho conversando há muitos anos com o pessoal de registro de imóvel que uma provável fonte de receita ou de negócios para eles vem da mera organização das informações que eles têm. Eles estão sentados em uma mina de ouro, que é a informação. Muitas delas em papel, não padronizadas, ele não consegue organizar. Se a gente conseguisse organizar todas essas informações, imagina a qualidade que a gente teria nas nossas análises, tanto para a política pública quanto para a realização de negócios. Entendeu? Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo, que é o ponto principal que eu vejo, e vejo muito espaço para inovações nessas relações entre o consumidor, aquela pessoa que vai comprar, ou aquela pessoa que vai alugar, entre o investidor, entre a indústria da construção civil, os intermediários e o financiamento imobiliário na outra ponta, entendeu? Não identifico nenhuma estrutura nascendo vertical, naquela que um único player vai conseguir fazer tudo, de A a Z. Eu identifico nessa nova estrutura da economia, na economia de inovação, uma grande chance de construir parcerias, né? É nesse caminho que eu acredito. E por quê? Porque cada um vai se especializar num aspecto e no agregado você vai ter uma solução muito melhor para todos. Então, Cristiane, queria novamente parabenizar vocês pela iniciativa, agradecer o convite e, antes de encerrar, só falar que, no âmbito da missão do Banco Central para o sistema financeiro, a gente tem duas vertentes da missão, que é a estabilidade de preço e o sistema financeiro, e no sistema financeiro a gente tem como missão tornar o sistema financeiro mais eficiente. Essa agenda de inovação, ela alinha perfeitamente com o sistema financeiro mais eficiente. Mas a gente também tem a missão de assegurar a solidez do sistema financeiro. Então, apesar de toda essa agenda de inovação, o Banco Central ele tem toda uma agenda de fortalecimento do nosso processo de monitoramento para assegurar que o sistema financeiro vai crescer e está crescendo cada vez mais sólido e eficiente, e isso é super importante. Então, toda essa preocupação de dados, de registros, ela é o pilar do nosso processo de supervisão, e é com esse processo de supervisão
que a gente consegue cumprir a nossa missão de assegurar um sistema financeiro sólido. Muito obrigado. Bem, para quem não conhece o bloco é o ponto que eu mencionei há pouco aí na questão do registro, né? E ele é super importante para o desenvolvimento do financiamento, principalmente no pré-chaves. Eu não queria aqui me comprometer com uma data, mas a gente está bem próximo de botar o bloco na rua, tá? A ideia é ele começar uma fase experimental e depois ir crescendo, como tudo que a gente costuma fazer aqui. E eu acredito que para o final do ano, início do ano que vem, a gente consiga concluir esse projeto. É um projeto que a gente tinha dado um passo largo, até metade do ano, ia numa direção. A gente, nas conversas que a gente teve com o setor, com os setores que estão participando da construção dele, a gente resolveu dar um passo atrás para fazer um aperfeiçoamento um pouco mais robusto e por isso que a gente tinha previsão antes de chegar com o bloco agora em setembro, outubro, e a gente optou por fazer um negócio um pouco mais completo e já sair com ele em formato definitivo e provavelmente início do ano que vem, a gente deve estar propondo aqui à diretoria e depois ao Conselho Monetário a proposta normativa do bloco. Meu prognóstico para o crédito imobiliário é de uma tendência de crescimento. A magnitude desse crescimento é difícil a gente falar. Acho que aqui a gente está com quem está no lado real da economia, eles têm uma ideia muito mais clara da demanda por financiamento que está vindo, né? O que eu posso garantir é o seguinte: dentro do arcabouço regulatório que a gente tem hoje, mesmo nas linhas com fonte poupança, recurso não vai ser um problema, e dado todo o trabalho que a gente fez, e aí quando eu falo trabalho que a gente fez, não foi um trabalho só do Banco Central, foi um trabalho da construção civil, um trabalho da ABCIP, do Secov, da CEBIC, da Abrainc, que a gente construiu um arcabouço regulatório muito positivo. Isso, combinado com o ambiente macroeconômico, ele também vai atrair fontes de recursos de outros segmentos, principalmente do mercado de capitais. A gente está vendo isso acontecer e a tendência é que aconteça cada vez de forma mais intensa, né? E do lado do Banco Central, o que eu posso assegurar é o seguinte: que a gente sempre vai estar monitorando esse crescimento do crédito imobiliário para assegurar que ele cresça de uma forma muito salutar, né? Lembrando que quando a gente compara com outros países, o crédito imobiliário no Brasil ainda é muito pequeno, ok? Mais do que pequeno, as operações elas são feitas de uma forma muito sólida, muito prudente, com níveis de LTV que dão um extremo conforto para as instituições financeiras e principalmente para o regulador. As nossas regras prudenciais estão alinhadas plenamente à Basileia, e isso dá também conforto pela parte de absorção de eventuais perdas, né? E a gente avalia, inclusive, a qualidade da originação do crédito das instituições financeiras. E a gente vê com muita clareza também
como são os processos e como é a preocupação das instituições financeiras no início da relação com o seu cliente, né? Às vezes, quando necessário, se deixa de fazer um negócio, mas quando se faz um negócio, é uma garantia de que é um negócio de qualidade, que vai se perdurar e vai ser positivo para ambas as partes. E o Banco Central monitora todo esse processo dia a dia, com dados online praticamente, e a gente não vê nenhum tipo de risco no horizonte para o crédito imobiliário que gere algum tipo de preocupação. Pelo contrário, o ambiente é hiper propício para o desenvolvimento e para a ampliação do crédito imobiliário no Brasil.